Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 29, versos 26 e 27. Assim diz a palavra do Senhor. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Confiar em Deus e não no homem é o caminho para desenvolver a humildade, já que o orgulho vive batendo na porta do coração dos tolos que acham que estar na presença de governantes resolvem a sua vida. O verso 26 que lemos nos diz: muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Esse verso enfatiza que Deus é quem faz justiça verdadeira, não são os que governam. Literalmente, o texto diz que muitos desejam estar diante da face do governante. Assim, acreditam que serão vistos, porém esquecem que a justiça ou retidão como um atributo ou virtude só se encontra em Deus. Deus está no controle, até mesmo das ações dos governantes, e já deu provas disso, como em alguns casos na Escritura. Cito nesse momento o caso do rei Nabucodonosor da Babilônia, que fora usado por Deus como ferramenta de punição de seu próprio povo, Israel, e também de outras nações. Mas esse rei se tornou orgulhoso, arrogante, achando que tudo era feito pela sua própria mão e poder. Em Daniel capítulo 4, verso 32, suas palavras foram registradas e revelam sua arrogância, mas também o decreto divino quanto à sua arrogância e maneira de viver. Está escrito em Daniel 4, do 30 ao 32. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio uma voz do céu que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois, passando 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Nabucodonosor foi restituído à sua posição por algum tempo e reconheceu que, verso 35 do capítulo 4 de Daniel, todos os povos da terra são como nada diante dele, Deus. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste?
Isso mostra claramente é Deus quem dirige, controla a história. Por isso vale a pena levar em consideração, onde você quer estar, diante da face de quem? Dos governantes para obter os seus favores ou diante de Deus que controla a história? Provérbios 16, 19 nos lembra: melhor é ter espírito humilde do que partilhar despojos com os orgulhosos. E ainda em Provérbios 19, 21 nos diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A verdadeira justiça está em Deus e não nos governantes. Portanto, decida diante de quem você quer estar. Daqueles que supostamente governam ou daquele que governa de fato, que governa o mundo e controla a história e dá poder a quem ele quer. O verso 27 nos diz: os justos, diante desse quadro, detestam os desonestos. Já os ímpios detestam os íntegros. Estamos numa batalha, não é? Essas palavras, no entanto, encerram esse momento, nos fazendo refletir como vemos o mal. Não podemos achar que certas condutas e práticas são normais, mas sim devemos nos posicionar e repudiar o mal, o pecado, a imoralidade, a corrupção e nos manter longe de qualquer associação com o mal. O texto não fala de odiar pessoas, mas sim de repudiar a falta de ética delas, a corrupção delas, a imoralidade delas, e não ser igual em momento algum. Pois quem fica flertando ou namorando com o pecado, em breve se casará com ele. É óbvio que o que vive na impiedade não vai separar a pessoa de sua atitude, pois o ímpio detesta os íntegros. E é justamente a atitude do justo, sua retidão e sua ética que incomoda o ímpio, pois expõe a sua impiedade. Por isso, ele tem apenas um objetivo. Já que não consegue levar você para o lado dele, então irá fazer de tudo para eliminá-lo. É incompatível qualquer associação com esse tipo de ser humano que deseja implantar a impiedade, a imoralidade, chamando justiça o que é injusto, certo o que é errado. Ao se posicionar diante do que é correto, prepare-se para a morte. Prepare-se para a crueldade dos ímpios. Pois foi assim com o Senhor Jesus, e será assim com aqueles que o seguem. Então lembre-se, muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Confie em Deus e não em homens. Os justos detestam os desonestos,
não as pessoas, mas suas atitudes. Já os ímpios detestam os íntegros, a pessoa. Continue, portanto, na prática da justiça e não se venda pelo preço vil da desonestidade. Fazendo brilhar a sua luz, prepare-se para o ranger de dentes dos ímpios, dos desonestos, e mantenha os olhos abertos e fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nos aguarda em seu reino celestial e eterno, onde habita a verdadeira justiça. Que Deus te abençoe. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver.